Salve desviadas e desviados! Hoje nós estamos com ele, uma pessoa que eu sou muito fã, que eu admiro muito o trabalho, deputado federal Jean Willis. Muito obrigado por estar com a gente no nosso programa. Há 6 anos o senhor concedeu uma entrevista à revista Rolling Stone que o comparava ao político norte-americano Harvey Milk. É o protagonista do filme, né, maravilhoso, e que a gente até exibiu lá na nossa cidade, né. Eu queria saber quais são as semelhanças políticas entre vocês, como que você percebe o seu posicionamento político, né, obviamente atualmente, como que o Harvey teve naquela época. Primeiro eu quero agradecer muito, parabenizar os desviados e desviadas, agradecer a honra de participar do seu programa. Eu acho que essa comparação ela veio muito em função dele ser um ativista LGBT que chegou a ocupar um cargo eletivo, no caso dele era um cargo de vereador, e eu ser um ativista LGBT que fui para a Câmara Federal. Nós dois temos como afinidade política a dignidade da comunidade LGBT. Ele lutava por essa dignidade no âmbito municipal, né, assim, e era um ativista mais amplo, sobretudo na questão do enfrentamento à AIDS. E eu faço uma luta que leva em conta a comunidade LGBT no Brasil inteiro, porque eu sou deputado federal. Nós temos muito poucos ativistas que chegaram a ocupar cargos públicos, né? E com uma postura aguerrida como ele tinha e como eu tenho. Então acho que isso levou a uma comparação. E ele enfrentou nos Estados Unidos uma fundamentalista religiosa que é muito parecida com os fundamentalistas religiosos daqui do Brasil, sobretudo os que estão lá na Câmara, né? Não vou citar o nome deles porque eles não merecem que a gente cite, todo mundo já sabe de quem a gente está falando. Então isso levou... Solta a tag, por favor. Isso levou a Rolling Stones a fazer essa comparação, né? Eles até queriam que eu me vestisse de Harvey Milk, assim, que eles fazem uma capa diferente cada vez que eles convidam alguém para ser a capa, eles chamam um fotógrafo para fazer uma capa bem diferente. E aí eu falei, olha, é meio óbvio, né, me vestir do Harvey Milk, e também acho que o destino dele não foi um destino muito legal, assim, porque o cara acabou matando ele, né, eu não quero morrer, eu não quero ser assassinado. Então, o Caju, que era o repórter, ele sugeriu, por que você não vem vestido então, a gente acha que você é revolucionário, que tem essa postura revolucionária, revolução no sentido dos costumes, por que você não vem vestido de Che Guevara? E aí eu pensei, olha, é bem interessante que a gente faz uma provocação bacana, a gente faz uma provocação com a esquerda é muito misógina, a esquerda é muito homofóbica ainda, tem muita homofobia dentro da esquerda. E o Che Guevara é considerado assim um ícone, né, para os homens de esquerda, sobretudo os mais velhos. E botar um gay para ser vestido de Che Guevara era uma provocação com a esquerda e ao mesmo tempo uma provocação com a direita. Porque a direita odeia Che Guevara pelo que Che Guevara faz de justiça social, pela revolução que ele travou na América Latina, derrubando governos ditatoriais e estabelecendo regimes socialistas. Então a gente achou que provocava os dois lados, os imbecis da direita e os imbecis da esquerda. E provocamos. Tanto é que até hoje tem gente que pergunta, você se vestiu de Che Guevara, um assassino de homossexuais. Primeiro, é mentira. As pessoas são burras, elas desconhecem, elas não pesquisam os assuntos. Se elas lessem a biografia do Che Guevara, ou mesmo assistissem ao filme que o Walter Salles fez, por exemplo, Os Diários da Motocicleta, elas veriam que isso não está na história do Che Guevara. Ele não é um ator, ele não é um assassino de homossexuais. Primeiro dado é esse. Os regimes socialistas implantados na América Latina, sobretudo em Cuba, que foi onde ele foi implantado e durou muito mais tempo, os homossexuais foram punidos pelo regime com trabalhos forçados e com degredo, por exemplo, que esses regimes não respeitavam as liberdades individuais e desrespeitavam os homossexuais. Mas se tinha esse lado que era ruim, tinha um lado positivo, que era acabar com tiranias que oprimiam aquelas pessoas que escravizavam elas e dando acesso à saúde, a alimento, a toda uma população. Então, as pessoas fazem essa acusação, eu digo para elas, olha, vocês não entenderam o tipo de provocação que a Rolling Stones faz. Vocês precisam entender. E interessante a sua fala mesmo, porque como que as pessoas têm esse costume, né, por você às vezes usar uma camisa ou se posicionar de uma forma sobre determinado assunto, né, acho que você concorda com tudo. Claro. E não é bem assim. Não é bem assim. E outra coisa, a gente está vivendo um momento de pouca leitura, de pouca informação. As pessoas se informam por meme.
de Facebook e acham que estão informadas sobre determinados assuntos e elas não estão, elas não leram, elas não se aprofundaram, elas não viram autores diferentes, elas não compararam teses, antíteses, é isso. E a gente está vivendo esse momento em que as pessoas querem opinar sobre tudo sem conhecimento para opinar, né? É um momento difícil, eu diria, de infância das redes sociais e da internet, que a gente vai ter que criar novas rotinas e novos hábitos para definir o que é verdade e o que é mentira, né? Para derrubar as fake news, para levar as pessoas a se informarem de maneira diferente, que não vai ser mais profunda, da maneira que vai ser diferente da maneira que eu, por exemplo, me formei e da maneira como eu adquiri conhecimento. As novas gerações, a gente tem que pensar nessas maneiras agora, levando em conta as redes sociais, levando em conta a internet. O senhor tornou-se conhecido por defender a pauta LGBT, mas outras demandas como a intolerância religiosa, trabalho escravo, exploração sexual de crianças e adolescentes e violência contra a mulher também fazem parte da sua agenda. Como que é fomentar pastas tão excluídas dentro de um congresso que se configura avesso às demandas sociais? Dificílimo, super difícil, sim. Junta tudo, junta o fato de eu ser um homossexual assumido num congresso composto majoritariamente por homens. Para você ter uma ideia, dos 513 deputados, apenas 55 são mulheres. Isso num país em que as mulheres são maioria numérica, né? Há mais mulheres do que homens. A população brasileira é composta mais por mulheres do que por homens. Então, é um congresso majoritariamente masculino, de homens brancos, de homens mais velhos. A minha presença ali já causa uma estranheza, porque é como se eles dissessem: aqui não é lugar de viado, né? Lugar de viado não é no espaço político, não é no espaço da guerra, não é no espaço dos negócios. Bicha tem que, no máximo, ficar circunscrita ao universo masculino que essa sociedade da dominação masculina reservou para a mulher, o espaço privado, o espaço da beleza. Isso ainda pinta, né? Isso ainda pinta, de preferência. Você tem que manter uma linha. A Jaqueline Cortes, né, que tem um documentário chamado Meu Nome é Jaque, ela fala isso, né, que ela disse que ela, enquanto mulher trans, só a presença dela naquele espaço já diz muita coisa, claro, e já gera muita situação. Imagino que a gente observa isso, sim, mas viver esse momento como você vive dentro do Congresso deve ser uma pressão muito grande, diária. Aí junta isso com a pauta, né, com toda a agenda, uma agenda em favor de direitos de minorias, né, que toca em temas nevrálgicos como a questão da legalização da maconha e da regulamentação da maconha num país que encarcera jovens negros e pobres e extermina aos milhares, né? Tocar nesse ponto é tocar em pontos nevrálgicos da estrutura da desigualdade brasileira. Defender os direitos das mulheres, os direitos sexuais das mulheres, o direito da mulher ao seu corpo, portanto, a decidir se quer ficar grávida ou não. Defender os povos indígenas da voracidade do agronegócio, que quer tomar suas terras para plantar soja e gado. Defender as populações quilombolas que resistem para não serem também tragadas por essa grilagem de terra que vem acontecendo no Brasil. Defender a pauta LGBT, ou seja, tudo isso me torna uma pessoa não grata. Mas não só ali no Congresso, com aquelas pessoas com as quais eu tenho que lidar todo dia, mas também fora do Congresso. Então tem muita gente que não gosta de mim por causa dessa agenda, né? Eu sou um cara honesto, material e intelectualmente. Eu sou uma pessoa boa, nunca fiz mal a ninguém na minha vida, nem faço mal a ninguém. O que eu endureci na minha vida foi para poder me defender de um mundo homofóbico, que é violento contra mim, contra você, contra nós. Mas eu sou uma pessoa boa e tem gente que não gosta de mim. E aí você pergunta: mas por que você não gosta desse cara? Não gosto. Na verdade, ela não gosta porque eu estou mexendo no imaginário dela. Eu estou recolocando o lugar do homossexual nesse imaginário. Inclusive para as próprias bichas. Tem muitas bichas aí heteronormativas que me detestam, né? Que acham que o ativismo é uma coisa chata, que eu deveria falar menos, que na verdade gay não pode dar pinta, que gay tem que ter quatro paredes, sim, que gay não pode se mostrar, que a gente não pode dizer que tem orgulho de ser gay. Então isso é um problema nosso também. Aproveitando esse gancho, sempre que eu vejo isso sendo atacado por questões homofóbicas, eu me recordo de como era ser gay numa sala de aula heteronormativa. Então, de que forma que o Jean ele lida com tanta homofobia e ele permanece lutando por essa bandeira? De onde vem essa força? Para continuar mantendo essa bandeira erguida, entendendo que se não for você naquela conjuntura não tem quem faça, né? Então se você sai daquele espaço, ficamos sem representatividade ali dentro. Eu vou dizer, isso vem de uma vontade de viver, né? Eu gosto da vida e eu tenho uma fé em mim mesmo. Não é só a questão da homossexualidade, eu venho da pobreza também. Eu experimentei a pobreza, a fome, a miséria.
e de um estado que é tão visto por tantos maus olhos como o Nordeste. Que é o Nordeste, eu sou da Bahia, nordestino, portanto, né, do interior da Bahia. Para chegar aqui não foi fácil, né? Você sabe o quanto essa sociedade injusta fecha os caminhos para a gente, o quanto essa sociedade põe obstáculos para que a gente não chegue. E eu fui superando todos esses obstáculos e cheguei aqui não sem arranhões, não sem cicatrizes, mas também sem perder a ternura. Endureci para me defender do mundo, mas não perdi a ternura. Então eu acho que isso mantém a minha fé. E eu luto por uma causa justa, por uma causa certa. Mesmo que as pessoas não compreendam, mesmo que elas não entendam, mesmo que elas não reconheçam, não importa, eu não faço isso por reconhecimento. Eu não quero chegar numa boate, quero que as bichas venham pra cima de mim, me parabenizando ou dizendo, olha, obrigado. Eu não quero obrigado das pessoas, eu faço porque é certo, porque a minha vida depende disso. Porque em última instância eu estou lutando por você, mas estou lutando por mim também. Quando eu luto pelo respeito a você, quando eu concedi essa entrevista para você, respeitando você como um profissional, da comunicação, como alguém que está tocando um novo espaço na internet de comunicação para a comunidade LGBT, que traz essa nova representação, eu estou levando em conta a mim mesmo também, entendeu? O quanto é importante a gente ter empatia, o quanto é importante a gente ter sororidade, para usar uma palavra da moda, né? Entre nós, né? Nós temos que ter essa aliança, nós LGBTs, e compreendermos que nós somos uma comunidade difamada, uma comunidade alvejada muito de fora. A gente tem que acabar com as tensões internas, né? Ser mais solidários uns com os outros para que essa luta vá adiante. Então a minha força vem daí, de uma fé em mim mesmo e de uma vontade de viver, uma alegria de viver também. No país que mais mata lésbicos, gays, bissexuais, travestis, transexuais, não binários, pelo simples fato de existirem, né? A LGBTfobia ou pelo menos deveria ser, uma pauta emergencial. E eu sou bacharel em Direito, então eu venho desse entendimento jurídico, buscando entender e ler e tal. Eu queria saber qual é o próximo passo. Hoje nós tivemos uma possibilidade dessa pauta entrar como crime, e aí infelizmente não aconteceu, né? Então qual seria agora, 2017, o próximo passo para a gente conseguir criminalizar a LGBTfobia? Eu acho que primeiro tem uma batalha que a gente está vencendo, que não é uma batalha legislativa, é uma batalha cultural. Essa batalha cultural a gente está vencendo. E quando a gente vê Pablo Vittar no clipe da Anitta, e esse clipe é o clipe mais visto... Solta um pedacinho, por favor, da sua cara. Cheguei, tô preparada pra atacar. Quando o grave bater eu vou quicar. Lindo, não é? Então, maravilhoso. Quando a gente vê que esse clipe foi mais visto e que os comentários se dividem entre muitos elogios e os ressentidos criticando, a gente vê que tem uma batalha cultural que a gente está vencendo. O seu programa, a minha presença na Câmara, os episódios do Amor e Sexo sobre a comunidade LGBT, quer dizer, a gente está conquistando as pessoas e a gente está mostrando que a causa LGBT não é só minha, não é só sua, não é só de nós LGBTs. É também das nossas famílias, é dos nossos amigos, é da sociedade em geral. Enfrentar a LGBTfobia vai chegar um momento que ela vai ser tão crucial quanto enfrentar o racismo e a escravidão. Quer dizer, a escravidão não é um problema só dos escravos, das pessoas que estão escravizadas. O racismo não é um problema só dos negros, é um problema da sociedade em geral. Então, no dia que essa causa for tomada como uma causa de todo mundo, e todo mundo se perceber, o Frei Beto escreveu um texto agora muito bacana sobre isso, em que ele chama atenção para isso. Ele vai dizer, olha, essa causa não é uma causa dos gays só, não é uma causa das lésbicas, das trans, é uma causa da sociedade humanitária, de quem é humanista, de quem defende a laicidade do Estado, de quem defende um mundo melhor e justo para todos e todas, vai ter que aderir a essa luta. Aí a gente vai avançar no parlamento. Mas eu diria para você que atualmente tem um projeto de lei da Maria do Rosário, que está mais adiantado, digamos assim, e tem um projeto de lei nosso, que busca criminalizar a homofobia, conciliando essa agenda com uma agenda outra que é importante, que é a redução do Estado penal. Um Estado menos punitivista, um Estado que não prenda tantas pessoas. As nossas prisões estão superlotadas, nós já somos em números absolutos a quarta população carcerária do mundo. Muita gente presa nesse país, as nossas prisões são horrorosas. E as nossas prisões foram feitas para pessoas pobres e, sobretudo, pessoas negras. É quem vai preso nesse país. O exemplo disso é o fato de que Rafael Braga, que é um jovem negro do Rio, foi pego com um pinho só e uma trouxinha de maconha, está na prisão, está no presídio e teve o seu habeas corpus negado agora. E o filho de uma desembargadora que foi pego com 31 quilos de maconha
e com armamento pesado, de uso restrito das Forças Armadas, ou seja, claramente um traficante de atacado, foi solto e foi considerado usuário e conduzido para uma clínica. A própria mãe dele, a desembargadora, contrariando a decisão de um juiz, chegou na prisão e soltou o filho numa ação parecida com a do PCC quando vai soltar os seus criminosos. Então esse é o exemplo do nosso país, essa é a maneira como funcionam as nossas prisões. Nós não podemos achar que a criminalização da homofobia deve servir para prender mais pobres e mais pretos, porque o que vai acontecer é isso. No dia que a gente criminalizar a homofobia, como o racismo é criminalizado hoje, né, quem vai preso é o porteiro nordestino que chamar a bicha da Zona Sul de gay, né? É o cara, é o garçom da lanchonete e tal. Vai servir para prender essas pessoas. No fundo, o Mauricinho que bater em você, bater em mim, movido por homofobia, ele vai ser livrado. A justiça vai lá e vai livrar ele. Então a gente tem que pensar uma criminalização que faça o seguinte: criminalize a violência dura contra os gays, homicídios, gays, lésbicas, travestis e transexuais, né? Quando eu falar assim, é que as pessoas entendam. Então, quando houver assassinato movido por homo-lesbo-transfobia, quando houver tortura, quando houver lesão corporal movido por homo-lesbo-transfobia, a gente agrava a pena e reconhece no Código Penal essa motivação torpe. Aí a gente criminaliza o essencial, aquilo que mais deve ser criminalizado com pena de prisão. As outras expressões da homofobia, da homo-lesbo-transfobia, como a injúria, o insulto, a discriminação, a gente pode propor penas alternativas, por exemplo, né? Penas socioeducativas e penas pecuniárias. E até voltadas para as próprias instituições que Claro, trabalham com isso, exatamente. Olha que coisa, pegar um cara que ofendeu travesti e jogou ovo numa travesti, por exemplo. Pegá-lo e botar para trabalhar, botar como pena para ele por esse crime, trabalhar no ambulatório do Hospital Gafreguinho, que atende travestis doentes de AIDS, por exemplo. Isso transformaria essa pessoa. Seria uma punição que é transformadora, porque ninguém nasce homofóbico, as pessoas se tornam homofóbicas, elas não são homofóbicas porque querem e gostam, elas são homofóbicas porque elas foram educadas na nossa sociedade da dominação masculina, machista, misógina, que desde criança, desde a escolha dos brinquedos, passando pelos desenhos animados, pelas narrativas na escola, pela classificação em sala de aula, por tudo, pela propaganda, por tudo ela foi se transformando numa figura homofóbica. Então a gente não pode querer que essa pessoa, punir essa pessoa quando ela nos insulta com pena de prisão, não precisa, não. Vamos mandar para a prisão quem matou, vamos mandar para a prisão quem agrediu fisicamente LGBTs movido por homofobia. Que é um discurso, né? O discurso homofóbico, o discurso racista, como você bem disse, né? A gente aprende, né, nessa construção. Claro. E uma vez eu estava numa palestra e me perguntaram sobre preconceito. Eu falei, de quem não tem preconceito? Nós somos seres preconceituosos, né? Todos a nossa somos. luta é diariamente estar quebrando, né, esses preconceitos, entendendo como eles funcionam, né? Quantas vezes eu mesmo, enquanto um homem gay, já na minha adolescência pratiquei a homofobia para poder tirar o meu corpo da reta, né? Claro. Para que eu não fosse atacado. Isso, você atacou para se aliar ao uivar com os lobos. Exato. Que é a maneira de você se proteger. Mas na verdade a gente nunca se protege, Nunca. né? Essa é a verdade. Mas então é isso, essa é a proposta de criminalização que está em curso. Eu acho que a gente vai avançar legislativamente quando a gente vencer mais essa batalha cultural que a gente está travando, né? E eu acho que a gente está vencendo essa batalha cultural a gente está ganhando. Então, só para deixar também as pessoas um pouco tranquilas, né? Nós não temos a lei, estamos lutando por ela e vamos conseguir, vamos conquistar. Mas saibam que a batalha cultural a gente está ganhando, assim. O que a gente tem que ficar vigiar é para que não ocorra dentro da nossa comunidade a adesão dos nossos membros ao fascismo, né? Como, por exemplo, a gente viu agora recentemente aquelas duas cantoras, Pepe e Neném, declararem apoio público a um fascista, que é misógino, que é racista, que é homofóbico, que deu declarações terríveis. Eu acho que mais brilhou naquela fala, né? E não tem por que não falar sobre isso, porque tá na internet, tá na rede, né? Claro. O que mais me espanta é justamente o que elas disseram, né? Que entre quatro paredes pode, que fora não pode. Então e aí você entende da onde vai ser a construção dessa fala, né? Vem dessa sociedade, elas aprenderam isso. E por mais que tenham se entendido enquanto lésbicas, né? Ainda reverberam. Está dentro delas. Elas foram criadas dessa maneira, elas tiveram pouco acesso à educação formal, elas não tiveram a chance de elaborar melhor essa condição, a condição de mulheres lésbicas e negras.
Então elas aderiram ao discurso que é o discurso mais fácil, que é o discurso que quer nos empurrar para o armário de novo, quer dizer, entre quatro paredes pode. A homossexualidade, ela nunca pode reivindicar a igualdade pública, ela pode existir no máximo, ter uma existência privada entre quatro paredes. A reivindicação pública não, essa é a homofobia liberal, é a homofobia que aquele menino Fernando Feriado, um garoto aí que foi eleito vereador em São Paulo, acho que o nome dele é Fernando Feriado. Deve ser por aí. É por aí. Tem alguma tradução, eu acho que por aí. Dá um Google, joga o tradutor para o inglês que você vai descobrir. Ele também defende essa mesma postura, o que a gente chama de homofobia liberal, que defende que os gays possam, lésbicas e trans possam existir no espaço privado. Mas não muito. Não muito, no espaço privado. Exista pouquinho. Pouquinho. Quer dizer, se você tem um filho trans, mantém ele no quarto, né? Trancado, né? Faz a cia, deixa no cativeiro, bota um pouco de comida. E acontecia muito isso, você sabia que acontecia muito isso com as pessoas trans que inclusive não se entendiam como trans naquele momento, porque isso não era uma conquista inclusive conceitual, as pessoas não se percebiam como tais, mas já existiam várias pessoas trans, elas eram guardadas, trancadas mesmo, em quartos separados, não, quando as famílias recebiam visitas não desciam. Essa pessoa não descia. O Lúcio Cardoso tem um livro chamado A Crônica da Casa Assassinada, que eu quero recomendar aos seus seguidores, os internautas, que leiam esse livro, é um dos clássicos da literatura brasileira, maravilhoso. O Lúcio foi um dos grandes escritores brasileiros, gay, foi o grande amor da Clarice Lispector, mas ela nunca realizou esse amor, porque ele era gay. E ele escreveu esse livro chamado A Crônica da Casa Assassinada, em que uma personagem é uma personagem trans que vive presa dentro de casa e que a família não mostra. Então, essa homofobia liberal quer nos empurrar para os armários de novo. A gente não vai deixar. Não vai. E quando você fala de livro, a gente fala de cultura, não tem como não falar aqui de cinema e outras cores. Maravilha. Essa nova temporada, eu quero saber quais são as novidades que vem na temporada. Um programa maravilhoso, quem não conhece ele assista, porque tem um material muito rico e como é importante, né, já que a gente falou de um escritor gay, né, como é importante para nós LGBTs encontrarmos bibliografias de pessoas que também são LGBTs, né, que falam essa linguagem, que protagonizam essa história. Exatamente, isso é fundamental. E o Cinema em Outras Cores quer exatamente isso. Nós estamos na terceira temporada já, é um programa para o cinema feito por e para LGBTs, curta-metragens, né? A gente prioriza sempre um equilíbrio de temas da sopa de letras, então curtas que tratam da questão da transexualidade, que tratam da questão da homossexualidade, da lesbianidade, quando isso aparece como conflito principal do filme ou quando ele aparece como conflito secundário, mas sempre priorizando produtores, diretores, atores LGBTs. Nessa terceira temporada o programa sai de estúdio. As duas primeiras temporadas ele foi gravado em estúdio. A gente saiu do estúdio, fomos para uma fábrica que era uma fábrica abandonada, ela foi reapropriada agora. Essa fábrica vira o cenário. Tem filmes maravilhosos, já estreou, na verdade, já estreou, mas você pode ainda ver os primeiros episódios que o Canal Brasil mantém no site e também está no sistema Now da NET. Você pode ver, a grande novidade é essa, então, figuras maravilhosas que a gente levou para os debates. O programa inverteu nas duas primeiras temporadas, a gente partia do filme para o debate, agora a gente ilustra o debate com o filme. E é uma galera bem bacana. Aliás, estão nas redes sociais também, tem Instagram, tem Facebook, é só seguir lá que tem todo o material, vídeo, chamadas. E para fechar, qual conselho que o deputado João Willis daria ao menino de Alagoinhas? Nossa, eu diria para ele não desistir mesmo, assim, que ele fizesse tudo de novo. Eu diria para ele, olha, você vai ter muitas barreiras no caminho, mas você vai atravessar todas elas. Como diz Mayakovsky, você vai cortá-las ao meio, como a quilha corta as ondas. Não se assuste com elas. E ele chegaria exatamente nesse ponto onde eu cheguei. Eu espero que todos os LGBTs consigam chegar nesse ponto de conhecimento e profundidade mesmo, sobre o tema, sobre a temática e quem sabe chegar à inteligência do nosso deputado João Willis. Todos vão chegar e todos podem chegar, você está chegando, todos vamos chegar e a nossa tarefa é fazer com que as pessoas cheguem. Esse programa é uma maneira de fazer chegar. Obrigado. Muito obrigado de verdade. Pessoas, assistam, compartilhem o vídeo, por favor, ajudem o canal, facebook.com/programa desviado e vai ter muito mais vídeo aqui com certeza. Um abraço.